E a Uber mais uma vez está tentando te enganar. Do dia para a noite, a Uber mudou a nomenclatura e agora para a Uber, motorista não é mais parceiro, motorista é empresário. É isso mesmo que você ouviu. Do dia para a noite, você deixou de ser chamado de parceiro da Uber para ser chamado de empresário. Mas calma que isso não é um elogio. É mais uma estratégia da Uber, mais uma manobra da Uber para tentar se livrar de processos judiciais que exigem direitos trabalhistas. Então isso não é um elogio. Do dia para a noite, nas redes sociais e nos processos judiciais, a Uber passou a chamar motorista de empresário. Então vai ser comum daqui para frente você receber notificações da Uber te chamando de empresário, mas isso não é um elogio. É mais uma manobra desta empresa para tentar tirar dela a responsabilidade e jogar tudo nas costas dos motoristas. Porque eu pergunto para a Uber, se o motorista é de fato empresário, por que o motorista não pode escolher e definir o valor do seu próprio serviço? Porque a gente não pode definir o valor das corridas. Se eu decidir aqui que eu só quero corridas de R$2 por quilômetro rodado, não vai tocar só corridas de R$2 por quilômetro rodado no meu celular. Vai tocar corrida de 1,20, vai tocar corrida pagando R$1 por quilômetro rodado. Então não sou eu, não está nas mãos dos motoristas o poder de definir o valor do seu próprio serviço. Segunda pergunta que eu faço para a Uber. Se os motoristas são de fato empresários, por que os motoristas não podem escolher os clientes? Eu não posso escolher o cliente não faz cadastro comigo. O cliente faz cadastro com a Uber. É a Uber que seleciona os clientes. Então, que empresário é esse que não pode escolher o seu próprio cliente? Hein, dona Uber? Que empresário é esse que não pode definir o valor do seu próprio serviço? Que empresário é esse que tem um patrão oculto que manda em tudo e que se chama algoritmo? Então não venha com esse papo furado, não caia nessa pressão e nesse discurso da Uber que só favorece a ela. Quando ela faz isso, ela tenta ludibriar a justiça para continuar atuando na ilegalidade. Porque motorista de aplicativo hoje não é empresário, motorista de aplicativo hoje é funcionário sem direitos e é isso que a Uber quer. Ela quer continuar atuando com funcionário sem direitos. É uma maravilha isso. Já imaginou um empresário poder contratar um monte de funcionário e não pagar um direito trabalhista? É isso que a Uber quer. É por isso que do dia para a noite, inclusive nas redes sociais, a Uber parou de chamar motoristas de parceiros, porque ela viu que isso não estava colando mais. Esse negócio de parceiro não estava colando. E passou a chamar os motoristas de empresários. Empresário que se recusar uma corrida, ele é punido pela plataforma. Empresário que se começar a cancelar muitas corridas, se ele aceita uma corrida por engano e ele cancela, ele pode ser bloqueado da plataforma. Que empresário é esse que não tem nenhuma autonomia? A única autonomia que o motorista de aplicativo tem hoje é de ligar e desligar o aplicativo. A partir do momento que ele liga o aplicativo, ele passa a ser um funcionário da plataforma sem nenhum direito. Sem nenhum direito. O motorista de aplicativo não tem direito a nada. E a Uber quer chamar os motoristas de empresário. A justiça, eu confio na justiça brasileira. A justiça não pode ser tão burra assim para acreditar nesse discurso da Uber. Ela coloca lá no processo lá que os motoristas são empresários, né? Nanoempreendedores. Olha o termo que a Uber usa. Os motoristas são nanoempreendedores. Nanoempreendedores que não têm direito a nada, que não têm autonomia nenhuma. A Uber decide até o tempo que o motorista vai passar na rua fazendo corridas. Então o motorista não tem um direito, não tem autonomia de nada e mesmo assim a Uber está chamando os motoristas de empresários. E será que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça no Brasil,
vai cair nesse papo furado da Uber? Até uma criança de 5 anos sabe que os motoristas estão sendo, na verdade, escravizados. Essa é a verdade que ninguém te conta. Motoristas de aplicativo estão sendo escravizados. Uma escravidão moderna aplicada através de um algoritmo que força o motorista. Se a Uber quiser que eu vá para determinada região, ela me obriga a ir para determinada região, porque para de tocar corrida para mim, para outras regiões. Então a Uber ela decide até em qual região o motorista vai atuar. E agora ela vem com esse discurso de que motorista é empresário. É um nano empreendedor com autonomia. Nenhum motorista pode definir o valor das corridas. Já passou da hora de ser regulamentados os aplicativos de transporte, porque a gente sabe que a Uber está explorando os motoristas através do seu algoritmo. Então não venha com esse papo furado de empresário. Não tem nada de empresário, nós somos funcionários sem direitos. E essa é a verdade. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal entenda isso. Pô, os caras são inteligentes. Os caras estudaram para estar onde estão. Será que eles vão cair nesse papo furado de uma empresa que está lá nos Estados Unidos? Pega todo o lucro aqui do Brasil e ainda leva para fora. E agora vem com essa mudança de discurso chamando motoristas de empresário. A Uber está pisando na sua dignidade, motorista. A Uber está pisando na nossa dignidade. E a justiça não está fazendo nada. Essa semana, agora de novo, vai ter um novo processo julgando se os motoristas têm vínculo ou não têm vínculo com as empresas de transporte. Mas é claro que tem vínculo, já expliquei aqui e vou repetir. É a Uber que define o valor das corridas, é a Uber que escolhe os clientes, é a Uber que decide em qual região o motorista vai trabalhar. Então é a Uber que decide tudo e não tem vínculo de trabalho, pelo amor de Deus. Não precisa ser um gênio para saber que tem sim vínculo de trabalho, porque se não tivesse vínculo de trabalho, eu poderia definir aqui no meu aplicativo o valor das corridas, mas não é a gente que define. Se a Uber fosse somente um aplicativo que une motorista a passageiro, a Uber ela não deveria definir o valor do serviço. Sendo que o serviço, quem presta, é o motorista, mas é a Uber que define o valor do serviço do motorista. A partir do momento que é a Uber que define o valor do serviço, isso por si só já é vínculo de trabalho. Será que precisa ser um gênio para entender isso? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você é motorista de aplicativo, você se considera autônomo? Você se considera parceiro da Uber? Você se considera um empresário ou um empregado sem direitos? Me conta a sua opinião aí nos comentários.